Flamengo já tem o nome do reserva para o Arrascaeta. Dudu, do Cruzeiro, interessa ao Flamengo? E vamos falar também de todos os preparativos para enfrentar o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Ou seja, eu vou deixar você por dentro de tudo que está rolando com o mais querido do Brasil agora. Então já curte esse vídeo porque eu cheguei com o seu resumo diário de Flamengo. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, o que está faltando para você se inscrever? Não assiste os meus vídeos e passa direto não. Clica no botão inscreva-se aí, dá uma ajuda para outro flamenguista como você, para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui de resumir as principais notícias do Flamengo e entregar mastigada para você não ficar perdendo tempo aí. Acompanhe o nosso canal, clica no botão inscreva-se aí abaixo, é totalmente de graça e assim você não vai perder esse resumo diário do Flamengo. E não esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, o Flamengo treina nesta quarta-feira, visando a preparação para esse jogo contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, mas viaja nesta mesma quarta-feira, chegando na madrugada, né, do jogo aí, a madrugada de quinta-feira, lá em São Luís, que é onde vai ser o jogo contra o Botafogo. O Flamengo provavelmente vai com o time reserva, a gente vai falar um pouquinho disso aí, mas eu queria falar um pouco da logística do Flamengo, que é uma logística bem complicada, ou pelo menos agitada, né? Então o Flamengo treina nessa quarta-feira no Ninho do Urubu, viaja hoje mesmo para São Luís, aí joga na quinta-feira, já volta para o Rio de Janeiro na própria quinta-feira depois do jogo, treina no Rio de Janeiro na sexta e no sábado, e no próprio sábado já viaja de novo para Belo Horizonte, onde vai enfrentar o Cruzeiro. Depois joga lá no domingo contra o Cruzeiro, já viaja também imediatamente voltando para o Rio, treina no Rio de Janeiro aqui segunda e terça e já viaja depois do treino de novo para a Argentina. Ou seja, os próximos 3 jogos do Flamengo vão ser fora de casa e 3 jogos por 3 campeonatos diferentes: Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Desse, na minha opinião, o mais importante é o da Libertadores. Apesar de priorizar o Campeonato Brasileiro, a gente ainda está muito no início, nós somos líderes no momento. É um jogo já difícil por natureza, que é fora de casa contra o Cruzeiro, um time de grande torcida. Então, se o Flamengo não conseguir os 3 pontos, não é o maior absurdo do mundo. O que o Flamengo precisa é focar nesse jogo contra o Central Córdoba, que vai acontecer lá em Santiago del Estero. Por quê? Se o Flamengo perde esse jogo, né? Vamos até bater na madeira aqui, mas se o Flamengo perde esse jogo, o Flamengo não consegue se classificar em primeiro, se complica de vez um vexame, né? Então o Flamengo tem que focar. Até por isso também o Felipe Luiz vai poupar dessa viagem, dessa logística para São Luís do Maranhão contra o Botafogo, muitos titulares, né? Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Inclusive, essa viagem para São Luís do Maranhão, por incrível que pareça, dessas 3 é a mais complicada, né? É mais fácil ir para a Argentina do que ir lá para São Luís do Maranhão, é um pouco mais longe. Então, vamos torcer aí que o Flamengo realmente leve a maior parte dos jogadores que precisam de rodagem, e os que ficarem aqui eles consigam descansar bem para esses 2 jogos importantes que a gente vai ter. O Flamengo tomou essa decisão porque o Flamengo podia ter feito viagem casada, né? O Flamengo podia ter ido, por exemplo, para São Luís e depois direto para Belo Horizonte, sem voltar para o Rio, ou de Belo Horizonte para a Argentina, né? O Flamengo não vai fazer isso porque a estrutura que o Flamengo conta aqui no Ninho do Urubu, ela é muito melhor do que qualquer outra. Então o Flamengo prefere fazer essa viagem, mas ficar aqui onde já conhece toda a estrutura. Mudando de assunto aqui um pouquinho e falando sobre Dudu, muita gente falando aí sobre a possibilidade do Flamengo contratar esse jogador. Ele que está saindo brigado com o técnico do Cruzeiro, né? E a verdade é que é um jogador que em outros momentos ele foi um jogador que interessaria não só o Flamengo, como muitos clubes no Brasil, mas que hoje ele é um jogador em final de carreira. Saiu mal do Palmeiras, saiu em baixa do Cruzeiro também, né? É um jogador caro, né? Um jogador com uma idade avançada, não tem o perfil do Flamengo. Se fosse a diretoria antiga, a gente até poderia pensar que existiria uma sondagem sobre o jogador, quanto ele quer ganhar, se ele aceitaria uma redução de salário, etc, né? Poderia até se pensar nessa possibilidade. Mas com essa nova diretoria, com o perfil do Felipe Luiz, da comissão técnica, a gente percebe que isso não tem o menor cabimento. Isso provavelmente é jogada de empresário para tentar valorizar o jogador, porque quando bota o nome do Flamengo, valoriza o jogador. Falar que o Flamengo está interessado, outros clubes correm, né? E a verdade é que o Flamengo não tem nenhum interesse. Inclusive, o Vene Casagrande entrou em contrato com representantes do Flamengo para saber se existia essa possibilidade. O que foi informado a ele foi que não existe nenhuma possibilidade. O Flamengo não abriu, nem sondou, nem não existe nada com relação ao Dudu. Inclusive, não é do interesse do Flamengo, né, dito por esse representante do Flamengo, contratar esse jogador. Então, apesar de muita gente estar falando aí, né, para gerar notícias, gerar o burburinho, a verdade é que esse jogador nem passa perto dos planos do Flamengo e do Felipe Luiz. E aí, falando de Felipe Luiz,
ele volta à pauta aqui como técnico da seleção brasileira, né? É ruim isso, né, para o Flamengo, porque sempre mexe com os bastidores, mas o que acontece é que o Carlos Ancelotti, por conta do Real Madrid, não conseguiu fechar com a seleção brasileira, né? O Real Madrid não queria pagar a multa dele, o contrato dele vai até 2026, sabia que ele negociava com a seleção, ele não aceitou sair, ou seja, a CBF encerrou as negociações e partiu para o plano B. O problema é que o plano B da CBF, que é o JJ, ficou na bronca por ter sido colocado no plano B. Se colocado aí como segunda opção. Então, ele pode ser que também não queira fechar com a seleção. A gente sabe que ele tem uma personalidade forte. E dessa forma, outros nomes começam a surgir, dentre eles o nome do Felipe Luiz, assim como, por exemplo, do Abel, lá do Palmeiras. Então, assim, tomara que o JJ feche, acho que vai dar muito certo na seleção brasileira, e assim a gente tira o fantasma aí dessa possibilidade do Felipe Luiz chegar na seleção. Muita gente até fala, não, é até bom, porque se o Felipe Luiz vai para a seleção, aí a gente chama o JJ, ou seja, a galera já está viajando na maionese aí, né? O importante é que nesse momento, apesar da gente ser muito grato ao JJ, o momento não é de não mexer muito no que já está dando certo no Flamengo. E aí, falando de coisas que podem dar certo, a gente fala aqui de novas contratações. O Flamengo está mirando aí fazer algumas contratações no meio do ano, nessa janela aí que vai anteceder o Mundial de Clubes, e aí surgiu um nome de um novo camisa 10. O Flamengo já vem procurando esse jogador há muito tempo, né? O próprio De La Cruz, quando chegou, muita gente achou que seria esse novo camisa 10. O Everton Ribeiro, na época que chegou. Teve o Alcaraz, que não deu certo. Vários jogadores que o Flamengo contratou. É, Pensou-se que poderia ser esse camisa 10 substituto do Arrascaeta. E, na verdade, a gente nunca conseguiu. Há anos isso está acontecendo. E agora surgiu o nome de um jovem jogador de 20 anos, né, um argentino chamado Facundo Bonanotte. Esse jogador hoje ele pertence ao Brighton da Premier League, ele está emprestado ao Leicester, que também joga a Premier League. É um jogador que tem a base dele feita na Argentina, né, no Rosário Central, mas um jogador muito novo. Ele recentemente fez 20 anos em dezembro. Então, assim, é um jogador que até há pouco tempo tinha a idade do Matheus Gonçalves, 19 anos. Né? É um jogador que, então, é um camisa 10 clássico, não tenho muita referência sobre ele, não se fala muito desse jogador, ele é realmente um jogador muito novo. A verdade é que o Flamengo enfrenta uma certa concorrência, porque existem outros clubes da Premier League pensando nesse jogador, sondando ele, como é o caso do Tottenham, do Arsenal e do Aston Villa também, né? E aí, pelas minhas pesquisas aqui, ele hoje custa 22 milhões de euros. Não é um jogador barato, né? Até por conta da idade, é um jogador muito promissor. Mas o Flamengo precisa gastar nesse jogador se o Flamengo quiser realmente substituir a altura. Até porque vai fazer dinheiro nesse meio do ano, deve vender o Wesley, deve ganhar uma grana com outros jogadores que estão emprestados por aí. Então não custa nada o Flamengo fazer um bom investimento dessa vez num jovem jogador. O Flamengo fica escaldado apenas para não fazer o mesmo investimento que foi feito no Alcaraz, de um jogador caro, mas que não dá certo aqui, e depois o Flamengo tem que arrumar um comprador para não ficar no prejuízo. Então o Flamengo já é aquela coisa do gato escaldado tem medo de água fria, né? Então o Flamengo pensando já nessa contratação do Alcaraz, o Flamengo não quer errar dessa vez com o Facundo Bonanotte. Mas fato é, tô trazendo aqui para você que ele é o nome que a diretoria do Flamengo já aprovou aí nos scouts da vida. E para finalizar o nosso vídeo aqui, falar de Copa do Brasil, né? Como eu já disse, o Flamengo provavelmente vai levar o time reserva. A novidade é que o Matheus Gonçalves deve ser titular. Ele que tem 19 anos, é um jogador que o Felipe Luiz falou na última coletiva, sendo um jogador que precisa ganhar minutagem. Ele que, apesar de novo, já tem uma certa experiência, foi emprestado ano passado ao Bragantino, jogou, fez bastante jogos ali. Então é um jogador que precisa dessa minutagem para poder mostrar um pouco do seu futebol, né? Deve ser titular nesse jogo e o Flamengo deve poupar a maioria do time, né? Até por conta dessas logísticas, dessas viagens aí. Então, o provável time do Flamengo deve ser Matheus Cunha, Varela, Danilo e Léo Pereira, Ayrton Lucas na lateral esquerda. No meio-campo, deve ter aí o De La Cruz, o Everton Araújo, e o Alan, né? Uma trinca aí de 3 armadores, né? E de repente o De La Cruz um pouco mais adiantado. E aí o Flamengo teria os dois pontas, Michael e Plata, e no centro ali o Juninho. Isso é uma provável escalação, porque a definição só vai acontecer no treino dessa quarta-feira. Inclusive, o Flamengo não sabe nem ainda quais são os jogadores que de fato vão viajar para enfrentar o Botafogo. O Flamengo ainda não decidiu isso, Felipe Luiz vai decidir. A verdade não é prioridade
a Copa do Brasil. Por isso, o Flamengo vai levar esses jogadores até para dar mais rodagem para eles. É isso, galera. As notícias principais do Flamengo de hoje são essas. Então, se você curtiu aqui, se você curte o nosso canal, não deixa de dar o seu like aí. Não custa nada para você, mas para a gente aqui é muito importante. Comenta o que você achou. Compartilha para outro flamenguista que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Se você não segue o nosso canal, segue para ajudar a gente a crescer. Estamos tentando bater os primeiros 800 inscritos e você pode me ajudar nessa. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço.